Fala galera, tudo bem? Biologia na área com o professor Nelson. Nessa videoaula eu darei início à explicação sobre a classe dos répteis. Qual é a origem dos répteis? Os répteis surgiram aproximadamente há 300 milhões de anos na era paleozoica, quando os vertebrados terrestres que dominavam a Terra eram os anfíbios, surgidos cerca de 50 milhões de anos antes. Esse período ficou conhecido como a Idade dos Anfíbios. Com o surgimento dos répteis, cada vez mais bem adaptados ao ambiente terrestre, os anfíbios passaram a sofrer com a competição e chegaram quase a ser extintos ao longo dos anos, dando espaço para a Idade dos Répteis. No início da Era Mesozoica, há cerca de 210 milhões de anos, surgiram os dinossauros, que passaram a dominar o ambiente terrestre, sendo os répteis mais numerosos naquela época. Na Era dos Dinossauros também haviam répteis adaptados à vida no mar e outros possuíam características que os permitiam realizar voos, por exemplo. Essas informações foram obtidas a partir da análise do registro fóssil, como eu já expliquei numa outra videoaula. A dentição é um exemplo, dente, pegadas, restos de alimentos, tudo isso aí faz parte do registro fóssil. Até as fezes do animal, sementes, frutos, fezes, tudo isso vale como fóssil, tá? Esses animais recebem tal... Agora fala qual é a origem do nome dos répteis, tá? Esses animais recebem tal nome pelo fato de apresentarem movimentos de rastejamento. O termo répto, em latim, significa arrastar, rastejar. Os répteis estão representados por cerca de 7.000 espécies, dentre os quais se destacam o jacaré, tartaruga, o lagarto e as cobras. Esses animais foram os primeiros vertebrados a se adaptar completamente à vida no ambiente terrestre. Características gerais dos répteis. A pele dos répteis é seca e desprovida de glândulas, sendo constituída de escamas nas cobras e lagartos, de placas córneas nos crocodilos e jacarés ou carapaças, é o caso das tartarugas. Seu esqueleto é ósseo, apresentando uma coluna de vértebras que serve de apoio aos ossos dos membros. Nas cobras, com a falta do osso externo, as costelas são flutuantes, permitindo-lhes alargar o corpo, ficando com um diâmetro muito maior no momento em que estão engolindo alguma presa. Os répteis são animais pecilotérmicos. O que significa pecilotérmicos? A sua temperatura corporal varia conforme a temperatura do ambiente, pois eles não possuem mecanismos de controle da temperatura corporal. As aves e os mamíferos, que a gente já estudou anteriormente, já possuem controle da temperatura corporal em relação ao ambiente. Todos os répteis têm respiração exclusivamente pulmonar, o que acontece mesmo nas espécies aquáticas, com as tartarugas que, por exemplo, precisam vir à superfície, as tartarugas marinhas, no caso, precisam vir à superfície de tempos em tempos para poder respirar. Tá? Pulmões são órgãos típicos de animais terrestres especializados na troca de gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico, com o ar atmosférico. Na próxima aula eu darei continuidade aí, ao grupo, a explicação dessa classe dos répteis, tá, pessoal? Até a próxima videoaula.